A incoerência no universo dos animes. Você que é otaku e fã de carteirinha de alguns animes já deve ter observado que em alguns roteiros e histórias com a relação aos personagens e também ao enredo existem algumas incoerências que não batem com a realidade. Então neste vídeo a gente vai trazer aqui algumas incoerências dos animes, tanto com o anime em si e também com os personagens, como a questão da idade de alguns personagens, a questão do tempo, como se passa nos animes, a questão também dos isekais, onde o personagem vai para outro mundo, no caso, e também não sente saudade da sua casa e dos seus familiares, também relacionado a personagens que se diz ser mais forte, que o anime diz que é mais forte, porém o anime não dá respaldo e mostra o porquê esse personagem é o mais forte. Então vamos falar um pouco desse assunto e vamos trazer aqui animes como Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Churato, Samurai Warriors, Inuyasha e alguns outros, certo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comente, compartilha. O seu comentário é bastante interessante para dar mais engajamento para o vídeo, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas e também eu possa ver o seu feedback e a gente poder interagir um com o outro, certo? Então, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo: incoerência nos animes. A primeira incoerência do vídeo de hoje é em relação ao tempo. Você já percebeu que o tempo corre de maneira totalmente diferente nos animes? Desde a luta de Goku e Freeza, aqueles 5 minutos para poder explodir o planeta de Namekusen, como também em Yu Yu Hakusho, aquelas meia hora ou 30 minutos para o buraco das trevas se abrir, como também nas 12 casas, onde eles teriam que atravessar até o santuário para poder falar com o mestre durante 12 horas. E tudo isso passou bastante episódios. Então o primeiro da lista vai ser o de Yu Yu Hakusho, onde Sensui Shinobu diz na Caverna Irima que daqui a 30 minutos o túnel das trevas vai se abrir. Sincero, eu não me importo se o portão das trevas vai se abrir ou não. Não me interessa se os monstros A e os S vão invadir este mundo. O quê? Não estou interessado nisso no momento. Na verdade, o que está interessando para mim é apenas o agora. No caso, a luta de Yusuke Urameshi e Sensui Shinobu dentro da Caverna Irima dura 30 minutos. Ela vai do episódio 85 até o episódio 89, onde Sensui mata Yusuke. E durante esse tempo é 30 minutos que ocorre até o túnel das trevas se abrir. Isso mesmo. E em Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha das 12 Casas. Em Cavaleiro do Zodíaco já é mais coerente, pois são vários episódios até chegar no santuário. Ou seja, é do episódio 40 até o episódio 73, e durante todo esse tempo 33 episódios ocorrem em apenas 12 horas. É como se ocorresse ao meio-dia e terminasse a saga à meia-noite, ou seja, uma tarde e também uma noite quase que inteira ocorre a saga das 12 casas. Porém, para a gente que está assistindo, semelhante à Caverna Irima, onde Yusuke e Sensui se enfrentam, parece bem mais horas que são corridas no relógio. Isso mesmo. Não se pode obter o sétimo sentido com a ajuda de alguém. Terão que descobri-lo por si mesmos. Eu entendi. Mesmo que tenhamos espírito de luta, não venceremos se não tivermos o sétimo sentido no nosso cosmo. Muito bem. Não há mais tempo. Apressem-se. Mu e eu cuidaremos de Saori. Não se preocupem. Está bem, Kiki. Muito obrigado. Ou seja, parece até um pouco incoerente. De meio-dia, por exemplo, o horário que você almoça, até meia-noite, o horário que você vai dormir, ocorre toda aquela saga maravilhosa e aquelas grandes batalhas das 12 casas ocorrem nesse meio tempo. Outra incoerência também em Cavaleiro do Zodíaco e outros animes é a questão da idade, que não bate. Veja só, o Seiya tem 13 anos de idade e o Shun também. Já o Yoga e o Shiryu 14 e o Ikki tem apenas 15 anos de idade.
com toda aquela personalidade e maturidade que os cavaleiros têm. Então é uma coisa que também não bate um pouco e é incoerente. Poderia pelo menos o Seiya ter 23 anos de idade, o Ikki 25, ficaria mais incoerente, como em Hokuto no Ken, por exemplo, que o Keshiro tem 29 anos e o Toriko também tem 25. Então você observa que a maturidade dos personagens não bate com a idade. Até mesmo o Shura de Capricórnio e o Aiorus, quando se enfrentaram para poder disputar a Saori Kido quando ainda era um bebê, o Shura tinha apenas 10 anos de idade e o Aiorus tinha 14. Mas lembrando que essa incoerência da idade dos personagens em Cavaleiro do Zodíaco é apenas uma jogada de marketing, até mesmo porque o público-alvo de Cavaleiro do Zodíaco era crianças, adolescentes de 10 a 15 anos. Então, a idade dos personagens teriam que simplesmente bater com essa idade para vender boneco, pois com a parceria da Toei Animation com a Bandai, o projeto e o objetivo de Cavaleiro do Zodíaco era a venda de bonecos. Era um produto que era a série animada para poder direcionar a outro produto que eram os bonecos. Então não tinha como desenhar, no caso de colocar a idade dele diferente, ou até mesmo colocar Seiya mesmo com a aparência de um garoto de 13 anos, o Ikki de 15 vestindo armadura e também batalhando, sangrando, e tudo isso cairia mal. Então eles colocaram essa idade, 13 para 15 anos, porém fazendo os cavaleiros parecerem, na questão da personalidade, um pouco mais velhos também na aparência física. Mas tudo uma jogada de marketing, pois o Shura de Capricórnio ali tinha apenas 10 anos, então não dava para fazer ele como uma criança de 10 anos apanhando e lutando, como também o Aiorus tinha 14. Morra como um homem. Permitirei que morra pela minha espada sagrada Excalibur. Eu estou aqui, Shura! Lembrando que Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors são animes que têm o propósito e o objetivo final de vender boneco. A Toei fez uma parceria com a Bandai, então Cavaleiros foi um produto para vender outro produto, por isso tem essa incoerência na idade. Agora indo para os Isekais, você lembra de Shurato, que também é um Isekai, Guerreiras Mágicas de Rei Art, Inuyasha, El Hazard e outros Isekais como Digimon, por exemplo. Porém tem uma coisa bastante interessante. Em Inuyasha, por exemplo, é um Isekai onde a Kagome ela vai para outro mundo, no caso para a era feudal no Japão, porém os seus familiares, seu avô e sua mãe nem sequer se importam um pouco para onde a sua filha e a neta vai. Ela simplesmente sai e acaba perdendo bastante aula, faltando na escola, e eles nem sequer se preocupam com a responsabilidade de saber aonde a sua filha está. Então, em alguns casos, ou na maioria dos casos, na nossa vida real, os pais se preocupariam sim em saber onde a filha está. No caso, ela era a única filha mulher, ela tem um irmão, e ela saía de casa e passava dias fora de casa, dormindo em outro lugar. E sequer mesmo a mãe, e no caso o avô dela, se preocupava em saber onde ela estava, onde ela estava indo, e ela estava em outro mundo, vivendo outra aventura com risco total de morte, que ela poderia morrer naquelas batalhas se não fosse o Inuyasha. Então é uma incoerência que ocorre bastante nos animes isekais. Mas depois vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Agora vamos para Dragon Ball Super, onde também tem um Torneio do Poder, onde tem bastante episódios em apenas 48 minutos. Isso mesmo, todo o Torneio do Poder ocorre em 48 minutos. Pois aí é mais plausível, porque o Torneio do Poder em tudo tem vários lutadores e é um Battle Royale, onde vários lutadores estão lutando ao mesmo tempo. Enquanto Goku, por exemplo, enfrenta Caulifla, outros estão lutando ao mesmo tempo para que tudo ocorra e finalize em 48 minutos. Aí fica mais plausível colocar quanto menos tempo, mais plausível seria o Torneio do Poder. Para, no caso, explicar que enquanto ocorre uma luta em um lugar, várias outras lutas estão ocorrendo. Um exemplo, se mostrar no capítulo X a luta do Goku e a Caulifla, no capítulo outro, no próximo capítulo, tiver Kuririn e outro personagem se enfrentando, aquilo ocorreu simplesmente no mesmo momento. Só que eles fazem essa intercalação dos episódios. Então, nesse caso, é onde o tempo se torna plausível, mesmo a saga do Torneio do Poder tendo vários episódios.
Aí no caso, o Torneio do Poder vai do episódio 97 até o episódio 131, ou seja, 34 episódios, onde ocorrem em apenas 48 minutos. Já percebeu isso? E agora indo para Guerreiras Mágicas de Rei Art. Geralmente nos animes isekais, as meninas ou o personagem vai para outro mundo, mas eu vou fazer uma pergunta a você. Se você estivesse aqui nesta dimensão, neste planeta, neste mundo, e fosse levado para outro mundo, qual seria a maior sensação que você sentiria? De desespero, que no caso você estaria em outro planeta e você iria pensar: como estão meus familiares? Eu não me despedi de ninguém. Mas geralmente os personagens dos animes, eles mal sequer pensam nos familiares, eles ficam lá como se tivesse tudo de boa, não pensam como está a mãe, o pai, a esposa. No caso, como são apenas adolescentes, eles pensam mais na mãe, no pai, no irmão e nos familiares. Isso ocorre mais com a Marine de Guerreira Mágica. Ela acaba sendo sempre se preocupando em voltar para casa para ver os seus pais. Porém, a Lucy e a Anne apenas ficam de boa e vão ficando lá no planeta lutando, sem sequer pensar muito em voltar para casa, em saber como estão os pais dela, o que os pais delas estão pensando, a preocupação que eles sentem em saber que a filha não está mais naquele momento. A sorte é que em Guerreira Mágica, quando elas vão para Zephyr, o mundo dos homens, o planeta, todos os personagens, no caso, os moradores do planeta, ficam paralisados. Então o tempo acaba também paralisando para eles. Mas com a Marine já é mais plausível, pois a Marine ela sempre tem o objetivo e sempre resmunga que quer voltar para casa. Aqui no caso, era o que todos nós iríamos fazer. A nossa emoção, o nosso sentimento que a gente ia querer, a nossa vontade é de voltar para casa para poder avisar os familiares do que ocorreu. E não tem muito essa preocupação com outros personagens de Isekai, como ocorre com a Kagumi em Digimon Adventures, até Guerreira Mágica, e diferente em Shurato. Já Shurato, ele fica em outro planeta, no caso em outro mundo, que é o mundo celestial, porém ele sempre tem a preocupação de encontrar o Gai e trazer ele de volta para o mundo dos homens. E é até mesmo plausível essa questão do Shurato, do personagem, pois qualquer pessoa, eu e você que estivesse em outro mundo, ia ficar desesperado para voltar para casa. Não faz sentido você ir para outro mundo, ainda que seja uma história de anime, acaba sendo um pouco incoerente. Você está em outro mundo, em outro plano, em outro planeta, e no caso, se acomodar e achar normal estar lá, esquecendo de sua vida aqui na Terra e dos entes queridos que você tem aqui. Então eu vi muita gente já criticando o personagem Shurato, que ele é muito chato, que ele só pensa em voltar para a Terra e ajudar o seu amigo Gai, trazer de volta. Porém, é o mais coerente e plausível de um personagem que vivia no Japão, em Tóquio, e quer voltar para a Terra com seu melhor amigo, porque lá são todas pessoas desconhecidas que o Shurato tem para conviver. E continuando no anime Shurato, outra incoerência é sobre um personagem Ryuma, o Rei Dragão, onde é dito que ele é o personagem mais forte dos 8 Guardiões. Porém, se você assiste o anime, você não consegue perceber e notar que ele é o mais forte. Isso não é passado de maneira prática, fica apenas na teoria. Aquele personagem é o mais forte, pois a gente não vê o Ryuma se destacando, sendo superior ao Yoga, ao Leiga, ao Dan, a Leng e ao Kenya. Ele até consegue, por estar no grupo principal, porém você não vê uma diferença como ocorre em Cavaleiro do Zodíaco, com o personagem Ikki de Fênix sendo superior na teoria e na prática do que os outros cavaleiros. Aí fica plausível falar que o Ikki é o mais forte, porém não fica tão plausível e fica até incoerente o Ryuma, o Rei Dragão, ser o mais forte, porque na prática ele não é nada diferente, superior do que o Yoga, por exemplo, o Rei Celestial, ou do que o Leigo, o Rei Carlas. São todos praticamente iguais na luta. Então isso não é demonstrado no anime, fica apenas na teoria. Ryuma, Rei Dragão, grande amigo de Yoga e o mais forte entre os 8 Guardiões. E outra incoerência também de um anime que passou na Rede Manchete é em Samurai Warriors. Isso mesmo, no anime Samurai Warriors, simplesmente os personagens protagonistas aparecem no início da série ou no primeiro episódio, mas não diz de onde eles vêm, como eles se tornaram Samurai Warriors, guerreiros. Não tem nem no caso um contexto ou um background, um feedback desses personagens mostrando sua infância e etc, o treinamento, como eles vieram a se
tornar um herói, um samurai, e nada disso é mostrado no anime. Eles simplesmente aparecem, diferente de outros animes que trabalham um pouco mais o contexto e a história, um background melhor dos personagens. Samurai Warriors é incoerente porque eles aparecem simplesmente como samurai, poder do fogo, da água, da luz, da terra e do ar, sem nenhuma ou com pouca explicação. E agora outra incoerência também é no anime Street Fighter 2 Victory. Isso mesmo, você acredita que o Ryu e o Ken Master, ambos têm 17 anos apenas e viajam o mundo para lutar com adversários mais fortes? Até aí quase tudo bem, porém não seria a questão do físico desses personagens. Eles parecem até atletas de bodybuilding ou até mesmo fisiculturista, que no caso é a mesma coisa. Porém, eles têm um físico bem desenvolvido para a idade de 17 anos. E o Ken, ele tem moto, dirige, viaja de avião, de carro, tudo isso apenas com 17 anos de idade, aparentando ser dois personagens, dois caras vividos e experientes. Seria mais plausível que Ryu e Ken ambos tivessem 25 anos, por exemplo, seria melhor. Sem falar que ambos, além de ter um físico bem desenvolvido e trabalhado, como se tivesse tomado bastante suco, são faixa preta em karatê, judô, em várias artes marciais, mesmo apenas com 17 anos. Mesmo que tivesse treinado desde pequeno para ser faixa preta especialista com toda essa experiência, duraria mais tempo, porém com 17 anos, ambos já conquistaram bastante coisa. E agora o clássico, lembrar dos 5 minutos de Namekusei, onde o Freeza diz que daqui a 5 minutos o planeta iria explodir. Esses 5 minutos também dura bastante episódios. E com certeza essa é da lista das incoerências do tempo, como a gente já trouxe do próprio Dragon Ball Super, sobre o torneio dos 48 minutos, às 12 horas das subidas das 12 casas de Cavaleiro Zodíaco, e também do Túnel das Trevas, onde iria se abrir daqui a 30 minutos, quando iniciou a luta de Yusuke Urameshi e Shinobu Sensui na Caverna Irima. Então, pessoal, chegamos mais ao final do vídeo, onde falamos sobre algumas incoerências em relação aos isekais, onde os personagens vão para outro mundo e acabam não se importando com a vida aqui no planeta nem com os familiares. É uma incoerência que ocorre até de maneira clichê nos animes, como também a questão das idades, pois não bate o personagem com a idade tão baixa e com a maturidade tão alta, como ocorre em Cavaleiro Zodíaco, Street Fighter 2 Victory. Também outras incoerências que falamos aqui sobre a questão do tempo. O tempo que demora muito a passar, eles colocam apenas um tempo de meia hora, 30 minutos, 40 minutos e passa bastante lento. Já em Cavaleiros foram 12 horas, foram mais tempo, mas também passou vários episódios para esse pequeno período passar. É algumas incoerências que tem nos animes, mas isso não faz com que os animes sejam ruins. Os animes são ótimos, mesmo com essas incoerências. É apenas uma questão de um questionamento e de uma curiosidade que a gente trouxe aqui no canal sobre essas incoerências. Se você tem alguma outra, lembra de alguma outra incoerência que tem no universo dos animes que a gente não colocou aqui, ou até mesmo dos mangás, deixa aqui abaixo nos comentários para a gente poder interagir sobre essas incoerências que ocorrem nos animes, certo? Algumas são umas lacunas, uma falta de preenchimento no enredo, no roteiro, e outras são algumas incoerências, mesmo em se comparando com a realidade, ok? Então terminamos esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu like para fortalecer, para o YouTube recomendar nosso vídeo para mais pessoas. Também deixa aqui seus comentários, que ajuda bastante no engajamento, e eu vou também interagir com vocês para conhecer vocês ainda melhor, certo? E também passa na aba comunidade para poder participar das enquetes que a gente faz aqui diariamente, ok? Então concluímos este vídeo sobre as incoerências nos animes, terminamos por aqui e até o próximo encontro. Fui!